Elenco do Vasco se retorna aos treinos depois de 2 dias de folga. Vamos falar sobre isso, vamos falar também do Colégio Vasco da Gama, que foi premiado. Vamos falar também as meninas do futebol goleiam o Reps, fazendo bonito no Campeonato Carioca. Tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E daqui uma semana a bola rola. E como rola lá no Arena Castelão às 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo e da PBE, Fortaleza e Vasco é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 10ª rodada do retorno. No turno, o Vasco poupando os jogadores, inclusive foi o último jogo do Paé como extraordinário, como titular. O Vasco venceu o Fortaleza por 3-0. Vaete foi um dos poucos titulares que participaram dos gols, junto com o Léo Jardim, fez um dos gols. Então agora será um retorno lá no Arena Castelão. Foi um dos poucos jogos, né, que o Vasco não foi vazado nesse brasileiro. O Vasco praticamente leva gols quase todos os jogos. E esperamos que justamente nessa semana sem jogos o Fernando Diniz consiga corrigir esse problema, que a probabilidade é grande, já que o Vitor Cuesta, né, cisma com o Vitor Cuesta, mole. Carlos Cuesta retorna depois de ficar no departamento médico com uma lesão muscular e deve fazer parceria de zaga com o Robert Renan. Não há uma dúvida, se fica sendo na lateral direita, tem o Paulinho, né? Já que o Paulo Henrique está lá com a seleção brasileira nesses amistosos contra a Coreia na sexta-feira e o Japão na terça-feira, e o Mita, que está com a seleção uruguaia, também nos amistosos que a seleção uruguaia fará, né, visando a montagem do grupo que vai tentar o tricampeonato da Celeste Olímpica, né? São muitos anos sem a Celeste Olímpica ser campeã do mundo. A última foi em 1950, inclusive na última vez que eu falei sobre isso aqui no canal, teve geração Z, não sabia que o Uruguai era bicampeão do mundo. Bom, e mais, vamos falar de Vasco, e a reapresentação foi nessa quarta-feira, depois de 2 dias de folga, e o treino foi mais regenerativo, como sempre acontece, né, após jogos, não o retorno, né, das atividades, e alguma atividade com bola, mas não chega a ser um coletivo. Amanhã, que o técnico Fernando Diniz deve fazer um treinamento tático, já visando a montagem da equipe contra o Fortaleza. O Paulinho é o favorito para ser o substituto na lateral direita, porém existe a possibilidade do Tchê, que já jogou no setor, inclusive com o Fernando Diniz, pelo São Paulo, começou a carreira nessa posição no Palmeiras, ser o substituto dos laterais. E muito por fora o Vitor Cuesta, que já jogou também inclusive na seleção colombiana, nesse setor, mas na apresentação dele, né, quando inclusive eu estive lá, ele foi questionado qual a posição favorita dele. Ele falou que a zaga. Ele falou que ele, particularmente ele, não gostaria de ser improvisado. Então, ele corre muito por fora. A tendência é o Paulinho, né, que é até o lateral direito de ofício, seja o titular, com o Tchê correndo
aí ser improvisado, né, como uma segunda opção. Mas como tem uma semana ainda para o Fernando Diniz definir os 11 titulares, vamos aguardar durante a semana. Bom, o Colégio Vasco da Gama, que é o nosso orgulho de todos os vascaínos, vários jogadores que foram, viraram ídolos, não só do Vasco, demais clubes também, inclusive de fora, como o Felipe Coutinho, que retornou agora ao Gigante da Colina, foi formado na Escola Vasco da Gama, o Alex Teixeira, que saiu recentemente, o Thales Magno, que está lá no Corinthians, entre outros, foi premiado na Secretarias de Educação do Estado do Rio de Janeiro, foi decorado com o Prêmio de Excelência de Gestão, que engloba categorias de qualidade e acessibilidade e inovação. É um reconhecimento pelo trabalho dos professores, do próprio Vasco da Gama, que não é só criar atletas que vai defender o Vasco, ter uma carreira no Vasco, mas como também na seleção brasileira, alguns depois podem vir a ser também jogadores de seleção brasileira, mas também como cidadãos, de modelo criado que foi reconhecido pela Secretaria do Estado, inclusive sendo agora premiada. O MEC já havia reconhecido esse trabalho de desenvolvimento no educacional do Vasco e agora a Secretaria de Educação. Parabéns à diretoria do Vasco, aos envolvidos pela Escola Vasco da Gama e prêmio mais do que merecido. As meninas do futebol golearam a Rebes por 4-1. Os gols foram da Gabi, da Simara, da Mavi, a Maria Vitória, chamada mais conhecida como Mavi, e a Vilmara, fizeram os gols vascaínos. Parabéns às meninas pela essa goleada lá no Rivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e que as meninas também merecem conquistas. Vacilaram na A3, que era o sonho de subir para A2, e em 2007 subir para a elite no futebol feminino não foi possível, mas que elas tenham, não só elas, principalmente a direção do futebol feminino, um aprendizado para fazer um planejamento melhor, visando o ano que vem, que vai tentar de novo a conquista do A3 e subir para o A2. Então, mas no Carioca é bem possível esse título, vamos tentar. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.